Hoje eu quero te mostrar o tratamento de um HDR, que é um tratamento de foto um pouquinho mais avançado, e para isso eu vou utilizar o Lightroom e o Photoshop. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e no vídeo de hoje eu quero te mostrar aqui o tratamento de um HDR que eu fiz no vídeo da semana passada. Inclusive, se tu quiser saber como que eu fiz essa foto, tu não precisa se preocupar porque eu vou deixar linkado aqui na descrição e lá no card final também. Mas resumindo, o que que eu fiz? Eu fiz um HDR de 5 fotos, onde eu tenho 2 subexpostas, uma na exposição correta e 2 super expostas. E dessa forma eu tenho o maior número de informação possível na hora de fazer esse tratamento. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui também é a importância de tu selecionar bem o balanço de branco da tua foto e como isso pode afetar positivamente o resultado final do teu tratamento. Então já deixa o like aí para dar aquela moral, confere a tua inscrição e vamos aqui para a tela do Lightroom porque tem bastante coisa legal que eu quero te mostrar aqui hoje. E como tu pode ver aqui, o meu Lightroom tá todo em inglês, o que não é problema nenhum, porque tá tudo nas mesmas posições. Eu tô aqui na biblioteca, né, no library, e eu tenho as minhas 5 fotos. As 2 subexpostas, a na exposição correta e as super expostas. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na primeira, segurar Shift, clicar na última, e dessa forma eu vou fazer a seleção de todas elas. Vou clicar com o botão direito, Photo Merge HDR. Aqui nessa tela, o que eu gosto de marcar? Eu marco só o Auto Align e o None. Geralmente eu coloco o None, às vezes o Low aqui, porque eu não gosto muito desse Deghost. Então eu coloco geralmente no None. Eu vou clicar aqui no Merge e vou esperar processar isso tudo aqui e já volto. Uns 2 ou 3 minutos depois, o Lightroom finalmente terminou de fazer o HDR aqui, o que demora um pouco porque cada uma dessas fotos aqui tem 60 megapixels, o que vai gerar um HDR de mais ou menos uns 300 megapixels, o que é meio pesado para o Lightroom, mas não tem muito problema. Vamos selecionar ele aqui, vim aqui na guia de desenvolvimento e o que eu gosto de começar fazendo é vir aqui nas correções de lente, marcar essas 2 caixinhas das aberrações cromáticas e do perfil da lente e vou vir aqui selecionar o alto, o vertical, alguma dessas aqui para ver como é que fica. Porém, em 200mm a foto quase que não tem distorção nenhuma, então eu vou deixar aqui no alto. Vou vir aqui no painel básico, vou reduzir um pouco os highlights para recuperar aqui as informações do fundo, abrir um pouco as sombras, como normalmente eu faço, não muito, abrir um pouco os brancos aqui assim tá legal, fechar um pouco os pretos, mais ou menos aqui assim tá legal também, adicionar um pouco de textura, adicionar um pouco de claridade aqui assim tá legal também, e um pouquinho de dehaze também. Adicionar um pouquinho de vibração para deixar essa foto aqui um pouco mais vibrante. E aqui assim tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu quero te mostrar a importância de selecionar bem o balanço de branco da tua foto. Olha a diferença que vai fazer quando eu ajustar o balanço de branco dessa foto aqui, ó. Ela tá meio azulada, né? E se tu viu o vídeo da semana passada, que eu vou deixar linkado aqui no card e lá no final do vídeo, tu viu que eu tava num pôr do sol muito legal. Então, para fazer ficar condizente com o que eu tava vendo lá, eu vou esquentar essa foto um pouco. Vamos esquentar ela mais ou menos por aqui, assim, ó. Que é mais ou menos o que eu tava vendo lá, ó. Antes e depois, antes e depois. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui nos detalhes, segurando a tecla Option, eu vou selecionar só o castelo aqui, né? Porque onde tá branco vai ser aplicada a nitidez. E aonde está preto não vai ser aplicada, então eu vou tentar pegar o máximo do castelo possível, sem céu, sem muita informação. Ó, aqui eu só fico com castelo, aqui eu fico com tudo. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim, e vou aumentar um pouco a nitidez aqui, mais ou menos 80, 90 por aí, eu acho que tá legal. Vou vir agora aqui na calibração e vou aumentar um pouco a saturação aqui. Como o arquivo é muito pesado, ele demora um pouco e eu não sei se tu vai conseguir perceber essa diferença aí na compressão do YouTube. Mas ó, aqui sem saturação nenhuma e aqui com a saturação total. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim. E o azul primário eu vou baixar aqui mais para ciano, porque eu gosto dos tons laranjas. Quando eu baixo esse azul primário aqui para o ciano, o laranja fica um pouco mais legal, na minha opinião. Então eu vou baixar um pouquinho aqui para ficar um pouco esse laranja um pouco mais do meu agrado. Aí é gosto, tu pode aumentar ou baixar, ó. Se tu baixar demais aqui, vai ficar um laranja um pouco estranho, e se tu aumentar vai ficar meio estranho também. Então tem que ter bastante cuidado aqui, principalmente quando tu tá tratando um HDR que tem tanta informação assim. Para tu estragar tua foto é bem fácil. Então eu vou colocar mais ou menos aqui assim, tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois.
Agora aqui no Lightroom tá pronto já e a gente vai ir lá pro Photoshop. E para ir pro Photoshop, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, editar em Photoshop. Mais uns 2 ou 3 minutos, o Photoshop finalmente abriu a minha foto porque ela tá bem pesada e tá bem lento aqui o meu computador. E eu vou começar fazendo uma limpeza nessa foto. E para isso eu vou duplicar ela com Ctrl J ou Command J e vou limpar algumas coisas aqui que não estão me agradando muito, como sujeira de sensor e algumas placas e algumas coisas que tem nessa foto aqui que não estão me agradando muito. E para isso eu vou pegar aqui o Spot Healing Brush e vou procurar aqui algum sensor, uma sujeira de sensor, né? Que eu sei que tem algumas, como essa aqui, por exemplo, ó. Vou tirar essa daqui. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Bom, agora que eu terminei de fazer a limpeza da sujeira do sensor, eu vou remover algumas coisas aqui da foto que eu não estou gostando muito, como por exemplo essa plaquinha que tem aqui não me agrada muito, porque uma plaquinha de trânsito no castelo não faz muito sentido, uma antena parabólica no castelo também não faz muito sentido, tem uma caixa d'água aqui também, e aqui do lado tem mais uns postes de luz aqui que também não quero eles aqui. Se a luz deles estivesse ligada iluminando o castelo, até não teria problema. Mas eles aqui meio perdidos assim eu não gosto. Vou tirar esses caras daqui e vamos ver aqui agora um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes. Tem mais uma luzinha aqui embaixo que está me incomodando um pouco, que eu posso tirar ela daqui também, porque se ela fosse maior não teria problema. Porém ela pequenininha aqui está me desagradando. Então, ó, antes e depois, antes e depois. O que eu vou fazer agora que eu já fiz toda essa limpeza? Eu vou usar o Nik Collection, que é um plugin que eu gosto bastante de usar em todas as fotos que eu trato. Eu vou vir aqui em Filtro, Nik Collection Color Effects. Aqui no Nik Collection, o que eu gosto de fazer em todas as minhas fotos? Eu desabilito aqui o ruído, porque eu não gosto de colocar ruído nas minhas fotos. E aqui no Clear View, ele é como se fosse um Clarity lá do Lightroom. Eu gosto de aumentar aqui mais ou menos uns 15, 20, porque eu acho ele melhor que o Clarity. Então eu acho que aqui assim tá legal. Inclusive tem um vídeo no canal que eu faço uma comparação entre o Clarity e esse Clear View aqui. Vou deixar linkado no card caso tu queira assistir. Vamos ver, ó. Antes e depois. Antes e depois. Bem sutil a alteração até agora, só esse Clarity aqui já melhorou bastante. Mas tem muita coisa que a gente pode usar aqui o Nik Collection ainda, né? Então eu vou vir aqui nesse White Neutralizer, que ele faz tipo uma neutralização dos brancos, ele deixa o que é branco realmente branco, o que eu acho muito interessante, e já fica muito mais interessante, ó. Antes e depois, antes e depois. Vou vir agora aqui nesse Brilliance and Warm, que ele vai dar um brilho e aquecer a foto, o que eu acho legal. Só que eu tenho que dizer quanto eu quero aquecer, né? Porque eu posso ou esfriar ou aquecer. Então eu vou aquecer ela mais ou menos aqui uns 35, 40, tá legal. Vou vir aqui agora no Glamour Glow, que é tipo um Orton Effects, que eu também acho legal, só que eu não gosto dele tão forte, então eu vou colocar aqui mais ou menos uns 15%. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. É bem sutil a alteração, não sei se vai dar para perceber aí no YouTube. Vou vir agora aqui nesse Photo Contrast, aqui no Pro Contrast, que eu acho ele bem interessante, porque tem o Dynamic Contrast aqui, que eu acho bem legal, ó. Claro que eu não vou aumentar ele 100%, né, mas tu vê que ele dá uma diferença bem legal na foto, né? Então eu vou botar aqui mais ou menos uns 15, 20% também. Antes e depois, antes e depois. E tem um último que eu gosto de colocar agora aqui, na verdade tem mais dois. Um é o Polarization, né? Ele é tipo um efeito de filtro polarizador, que eu acho ele muito legal. E daí tu vem aqui na força dele e define a força que tu quer para ele. Eu vou colocar mais ou menos aqui. É no olho todas essas alterações que eu tô fazendo, tá? Eu vou olhando e vou vendo como é que tá ficando. Aqui assim tá legal. E esse Sunlight aqui que eu gosto de colocar também para enfatizar um pouco da onde que tá vindo a luz. Quando tu adiciona ele, ele fica meio que estraga a foto como um todo. Mas tu pega esse controle aqui, ó, é um ponto de controle, e coloca ele mais ou menos aonde tu quer. E eu vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui para deixar ele mais ou menos assim. E deixar ele um pouquinho mais quente também. Aqui assim tá legal. Vou aplicar aqui e já volto. Mas só uma pausa rapidinha aqui.
Tá gostando desse conteúdo? Deixa aquele like aqui para dar aquela moral, porque é bem importante aqui pro canal, e confere a tua inscrição caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal. Vamos voltar aqui pro Photoshop. Depois de uns 2 ou 3 minutos, de novo, finalmente terminou de processar aqui o Nik Collection, o que realmente faz um pouco de sentido, porque esse HDR aqui ele é muito pesado e tudo fica muito lento de fazer o tratamento com ele. Mas o que eu vou fazer agora? Porque eu ainda quero destacar um pouco mais esse castelo, apesar de ele já estar muito mais legal do que como a gente começou, ó. Quando veio pro Photoshop, agora. Quando veio pro Photoshop, agora. Porém, eu acho que dá para ficar um pouco melhor ainda. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa última camada que eu fiz aqui, vou vir em filtro, câmera RAW e vou trabalhar com algumas máscaras aqui dentro e talvez um balanço de branco um pouco melhor. Eu vejo aqui que está estourando aqui em cima, então o que eu vou fazer? Ó? Vou reduzir aqui um pouco o highlight, vou aumentar aqui um pouco o balanço de branco para deixar um pouquinho mais laranja ainda essa foto, reduzo o highlight de novo para não estourar nada, vou abrir um pouquinho as sombras aqui, aumentar um pouquinho o contraste, não highlight, aqui assim tá legal, antes e depois. Antes e depois. E agora vamos brincar aqui com algumas máscaras para tentar fazer o castelo se destacar perante toda essa paisagem. O que eu vou fazer aqui? Linear gradiente, de baixo para cima aqui assim, mais ou menos. Um túnelzinho de luz clássico, como sempre, né? Baixar um pouco a exposição aqui para tentar jogar o olho do espectador aqui para cima. Vou adicionar mais um túnel de luz aqui em cima, de cima para baixo agora, né? Porém não tão embaixo, mais ou menos aqui assim tá legal. Vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Acho que já tá bem mais legal, porém ainda tá um pouco alto esse cara aqui. E eu vou subtrair aqui o assunto para não escurecer o assunto principal da minha foto. Não vai fazer muita diferença, mas eu gosto de colocar aqui só para garantir que eu não estou tirando a exposição do meu assunto principal. Agora eu vou selecionar o assunto principal da minha foto, que é esse cara aqui, e vou aumentar um pouquinho a exposição dele e um pouquinho aqui a claridade também, ó. Deixar um pouquinho mais nítido só esse castelo aqui, o que eu acho que já vai estar bem legal. Outra coisa que eu vou fazer agora é adicionar uma vinheta, mais ou menos aqui. Vou inverter ela aqui para pegar só a parte do centro, né? Tirar um pouco do feather para não ficar tão suave, deixar um pouco o castelo um pouquinho mais visível, e vou escurecer tudo um pouco na volta desse castelo aqui. E vou pegar o céu também e vou escurecer um pouquinho todo esse céu. Mais ou menos aqui, ó. Outra coisa que dá para fazer aqui ainda é criar um gradiente radial aqui, da onde está vindo a luz, mais ou menos daqui assim. Bem suave. Vou aumentar um pouquinho a exposição, uns 10 pontos mais ou menos, aumentar um pouco aqui a temperatura de cor para ficar um pouco mais laranja, aumentar um pouco os pretos, diminuir um pouco o dehaze aqui, diminuir um pouco a claridade e aumentar um pouquinho a saturação e o contraste. Mais ou menos aqui assim tá legal. Vamos diminuir um pouco esse cara aqui e botar ele mais ou menos assim, ó. Aqui assim. Aqui eu acho que ficou legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá uma enfatizada aqui da onde que estava vindo o sol. Dá um ok, vamos esperar processar de novo. E tem uma última coisa que eu quero fazer aqui, que é controlar a saturação da minha foto, porém controlar a saturação de uma forma que eu consiga saber se eu estou estourando ou não a saturação dessa foto. E para isso, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui em Vibrance, eu crio uma camada de ajuste de Vibrance, né, de vibração, por exemplo, e coloco o Blend Mode dela para Difference. E vai ficar tudo preto. Daí tu pega a saturação aqui e começa a aumentar essa saturação. Quando tu começa a ter esses tons azuis aqui, ó, não vai aparecer muito, eu vou aumentar bastante só para tu ver, ó. Tu vai ver que vai começar a ficar azul. Quando tá azul é porque é o limite da saturação. Então vamos pegar aqui e vamos colocar quando começa a aparecer uns azuis aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 14. É a saturação que eu posso colocar. Eu volto esse cara aqui para normal. E aqui eu sei que é o máximo que eu posso ir, então eu posso reduzir um pouco agora o meu gosto, por exemplo, como mais ou menos
Aqui em 9, tirar um pouco a vibração também, ou aumentar um pouco a vibração. Aqui já não gostei, aqui também não, então vamos deixar mais ou menos. Vamos no olho aqui, ó, mais ou menos aqui. Vamos ver um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Então, comenta aí o que tu achou desse tratamento aqui, porque eu acho que esse tratamento aqui é o típico caso de um tratamento que consegue salvar uma foto. Porque caso tu tenha visto o vídeo da semana passada, tu viu que a iluminação não estava muito legal e tinha um haze no ar que eu não estava gostando muito. Espero que tu tenha gostado desse vídeo aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar aquele like aqui para dar aquela moral, conferir a tua inscrição aqui no canal e até semana que vem.